Fala torcida tricolor, fala fanático. Hoje nós vamos falar no vídeo a respeito do mercado da bola, né? Vamos comentar um pouco de algumas notícias que estão surgindo aí no dia a dia do São Paulo. E também você já deve estar sabendo que o Daniel Alves foi convocado para a seleção, né? Seleção olímpica. Mas provavelmente você não deve ainda ter calculado os problemas que essa convocação vai trazer para o São Paulo. Mas aqui no vídeo nós vamos comentar e vamos falar sobre esse assunto, beleza, pessoal? Então vamos embora, vamos para as notícias aí, informações do nosso tricolor. Rapaziada, ainda de cabeça cheia da partida de ontem, né? Assim, só um breve comentário. Que papelão que a arbitragem fez ontem conosco, né? Realmente todo mundo ficou revoltado. O árbitro colocou na súmula que o Nestor usou de uso excessivo da força, que o Alejandro Corran da comissão técnica foi expulso porque questionou o cartão, enfim, barbaridades ali que a gente percebeu e infelizmente a gente vai ter que se contentar ali com esse cenário. Mas pelo pronunciamento ontem no Instagram do Júlio Casares, eu acredito que o São Paulo vai se movimentar nos bastidores. A gente não pode deixar ficar do jeito que tá, não, porque realmente estamos sendo desrespeitados e o pior, na nossa própria casa. Vocês viram o que o Crespo falou ontem na coletiva? O Crespo simplesmente apontou pro distintivo de São Paulo e falou o seguinte: eu exijo respeito com essa camisa. Não é permitido que sejam feitas experiências dentro do Morumbi. Aí você vai olhar, vai jogar no Mineirão, tem Daronco, vai jogar não sei na onde, tem o Klaus, mas aí na hora de jogar no Morumbi, vocês vêm com arbitragem experimental, né? Então ele deu esse alerta aí. E ele tá muito certo de fazer esse comentário. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre algumas curtinhas aí do mundo da bola, né? O que acontece hoje, eu vou começar por uma notícia que surgiu ontem ali, né, nos canais alternativos ali, comentando sobre o São Paulo, que é uma notícia que foi veiculada ali pelo Vene Casagrande, né, que é um repórter também, que ele tem um canal no YouTube. E o que acontece? Foi falado que o Lugano, o time Lugano da Suíça, o mesmo que o time do Abel Braga, que fez a sondagem, né, a proposta para o Hernanes, né, teria sondado ou especulado o Lucas Perry, né, o nosso goleiro, reserva. Mas não tem nenhum detalhe, foi essa informação. Por que eu estou trazendo aqui? Porque vocês devem ter escutado. Aí ficam duas informações ali para vocês guardarem para análise. A primeira: bom, se o Lucas Perry receber proposta, se eu fosse o São Paulo, liberaria tranquilamente. Não é o goleiro dos sonhos para o São Paulo e, enfim, se a gente conseguir fazer um dinheiro com ele, seria ótimo. A outra questão é assim, eu não vou descredenciar a fonte, né? Porque, como eu disse, eu não li mais em nenhum lugar. Mas como eu ouvi nos canais alternativos aí, na mídia alternativa, eu acho legal eu repassar o que eu li. Li e ouvi. Que como a notícia veio do Vene Casagrande, eu só vou lembrar o seguinte: não estou descredenciando o cara, mas ele foi o mesmo que deu aquela notícia bombástica, entre aspas, do Covid do Arboleda, que na verdade foi desmentido, ele até pediu desculpas depois, mas ou seja, pode ter sido, vai que essa notícia também do PR é uma notícia precipitada. De qualquer forma, eu não vi mais nada a respeito, então fica aí o comentário. Agora vamos para uma outra notícia do mercado da bola, e aí eu já vou trazer aqui para vocês algumas informações que eu vi hoje no canal do Nicola, né, do Jorge Nicola. E assim, gente, não é, quando ele traz algumas informações, é aquilo que vem especulando. O mercado da bola é assim, é conversa, especulação, conversou com um, com o outro. E para você gerar notícia no dia a dia, você acaba trazendo esses detalhes. Você não vai somente trazer a notícia, olha, fechou, não fechou, está indo, está voltando, porque desse jeito fica muito... aí você só vai confirmar a notícia, você não vai trabalhar com a especulação, com o hype da informação. E aí o que acontece? Por que eu estou fazendo essa introdução toda? Porque algumas informações aí acabam surgindo e depois acabam não vingando em contratações, né? Então vamos lá, o que ele falou hoje? O Alain Pereur, que é um dos zagueiros que o Palmeiras tem no elenco, que já não vem sendo relacionado nos últimos jogos aí, ele tá emprestado para o Palmeiras e tem uma cláusula, se eu não me engano é o Verona que detém o passe dele, e aí tem uma cláusula lá que se ele jogasse mais de 60% dos jogos, o Palmeiras teria que comprar. E aí o passe está estipulado em 6 milhões de euros, e aí o salário dele é alto, mas o Palmeiras não se animou muito com o zagueiro, né? E aí o time, né, o time do Palmeiras, ele já tá, assim,
descartando a presença desse jogador e está deixando ele encostado. E aí, pelo que o Nicola falou, os empresários desse jogador, eles procuraram, acho que o Bahia, né? E também procuraram o São Paulo, né? Falando, olha, da possibilidade do São Paulo, de repente, contar com um jogador. Tá certo que a gente busca um zagueiro. Tá certo que o nosso melhor zagueiro é um zagueiro de seleção, que é o Arboleda, né, mais rápido. O Miranda, ele tá num patamar muito bom, mas é um jogador de idade avançada, né? Inclusive agora está contundido. Então, assim, tá certo que a gente precisa de zagueiro, mas acredito que a busca, até o perfil da diretoria, vai ser sempre no jovem talento, porque a diretoria não tem dinheiro, ela quer também fazer negócio futuro. E aí a questão com o Alan é financeira, né? E aí, pelo que o Nicola falou, a fonte que ele consultou disse que o perfil técnico também do Alan não é o perfil procurado pela diretoria aí do São Paulo. Então fica mais ou menos nesse formato. E aí agora vou continuando a falar de zagueiro. Todo mundo lembra do God of Zaga, né? Que é uma alusão ao God of War, né? Que é o jogo do PS4, né? É um jogo que tinha o personagem Kratos, né? Que era um jogador lá de mitologia, que arrebentava lá no jogo. E aí, qual era o aspecto físico dele? Careca, barbudo. E aí alguns anos atrás, quando o zagueiro Maicon, muito polêmico, já zoou muito o Corinthians, nos clássicos ele era polêmico. Quando ele jogou no São Paulo, ele, pelo aspecto por ser careca, por sempre fazer provocações, a torcida apelidou ele de God, né, of Zaga, né, o deus da zaga ali, né, enfim, algumas brincadeiras com o cara. Esse cara saiu de São Paulo, foi jogar na Turquia, agora ele tá na Arábia Saudita, ele foi ganhar dinheiro lá fora, mas sempre demonstrou carinho com o tricolor, sempre, sempre. No início do ano, o São Paulo foi procurar a situação dele, por quê? Porque ele estava acionando a FIFA por questões de direitos trabalhistas, lá salário, direito de imagem atrasado com o clube dele, se eu não me engano é o Al Nassr, né, da Arábia Saudita, e aí esses atrasos aí, eles ficaram ali, deixaram o jogador ali naquela situação de sair do clube, só que o número que o jogador apontou para o São Paulo de salário foi absurdo, né, olhando para a realidade do nosso clube, do futebol brasileiro. Ele está acostumado hoje com o salário europeu, então fica difícil. Mas ele sempre vem fazendo ali postando alguns stories, algumas coisas ali agradando a torcida e diz que sempre está torcendo pro tricolor, né? E aí o que acontece? Analisando esse cenário, ele se acertou com o time, só que esse time é um time que o Mano Menezes está indo lá, eles contrataram agora o Talisca, estão contratando outros jogadores de renome, e eles estão fortalecendo lá o elenco, mas o clima pro Michael não tá legal, e aí ele rescindiu o contrato, ele está livre. E aí ele estando livre, até o contrato que ele tem lá, acho que até o final desse mês, né? Ele já pode pegar e seguir sua vida em outro clube. Então, veja só, a torcida aí deve estar, de repente, poxa, contrata o cara. Particularmente, assim, se ele chegasse com um salário dentro da realidade do São Paulo, é claro que, até acredito que com a experiência dele, ele tem 32 anos, com a experiência dele fora, imagino que ele tenha melhorado o seu futebol, imagino eu, né, o ritmo de jogo lá fora também ele exige isso, né, embora o campeonato que ele estava disputando é na Arábia Saudita, então para mim é como se fosse o campeonato chinês, né, tem essa dúvida aí. Só que o que acontece? Indo para esse cenário de técnico, eu acredito que ele poderia ajudar muito ali o time de São Paulo. É um jogador que tem bastante vibração, então ele não ficaria acomodado. Eu acho que ele tem o espírito que o time precisa. Só que se não couber no bolso, minha gente, pelo amor de Deus, não faz sentido, né? Então tem esse cenário. E aí, ainda do mercado da bola, só uma última, a respeito do... Eu vou falar do Borré. E aí, olha só, eu tô falando aqui a revelia. Por que eu vou falar do Borré? O Borré causou muita polêmica nesses últimos dias aí, últimas semanas, porque ele chegou a estar um pouco próximo ali do São Paulo, porque a vontade dele era jogar ou num clube grande da Europa ou no máximo ali no futebol brasileiro com o Crespo, porque ele não queria jogar em times menores, de menor expressão, mesmo que a proposta financeira fosse boa. E aí, só que o contrato dele vai acabar agora no final do mês, ele não se acertou com ninguém, só que o que aconteceu? Eu até nem coloquei na capa do vídeo para não causar polêmica, o pessoal ficar clicando, e eu não quero que as pessoas cliquem por conta do Borré, porque não tem uma notícia de fato importante pra gente. A informação que temos é que ele trocou de agente
né? Ele trocou ali de agente, inclusive os antigos agentes deles tá até em litígio lá, processando ele, cobrando uma fortuna porque ele quebrou o contrato, enfim, uma situação dele interna, porque ele trocou, e no mínimo ele trocou porque ele estava insatisfeito com o trabalho deles, né? E qual que é a proposta dele? Era trabalhar num grande da Europa. Então, ele trocou por um grupo de agentes que são experientes em fazer, na verdade, transações com clubes europeus, trabalham com grandes nomes. Então, a chance dele jogar no futebol brasileiro, acredito que agora é nula. Então, vamos esquecer o Borré aí, pensar na nossa realidade aí, tentar formar um bom time. Agora, rapaziada, vamos lá, vamos embora agora para a notícia mais polêmica do dia. Daniel Alves, ele foi convocado para a seleção olímpica, para participar desses Jogos Olímpicos e tudo mais. Olha só, tem muita coisa para a gente falar, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Vamos para algumas situações. O São Paulo vem sendo prejudicado constantemente pela CBF, com questão de arbitragem e tudo mais. O São Paulo, ele tem... nos últimos anos, um desprestígio aí na CBF, essa é uma verdade, né? Até por não estar disputando títulos, por ter sumido do futebol aí, entre aspas, o São Paulo vem sendo desprestigiado. E aí, algumas coisas elas acabam impactando e prejudicando muito o nosso clube. Vamos dar uma olhada. A seleção olímpica, né, comandada pelo Jardine, que já foi técnico do São Paulo, fez a convocação e ela convocou o Daniel Alves, jogador de 40 anos. E aí você analisa algumas questões que a gente precisa colocar na mesa, que é o seguinte, vamos lá, gente, seleção olímpica, primeiro que ela não deveria, aquela questão de até 22 anos de idade, ou seja, até 23 anos de idade, se eu não me engano, mas podem levar 3 jogadores acima de 23. Eu acho que isso daí não contribui em nada, porque é um tipo de competição que para as seleções ela não agrega nada. Não acho que futebol deveria estar na categoria olímpica, eu também acho que não deveria, e uma vez estando, deveria ser assim, Jogos Olímpicos, sei lá, jogadores com no máximo 19 anos, 20 anos, para poder fomentar as categorias de base da seleção e pronto. Acho que é isso aí. Para vocês verem, as seleções nem são, os clubes nem são obrigados a liberarem os jogadores para convocação olímpica. Tanto que o Flamengo negou a convocação do Pedro, que é um cara novo, que poderia estar disputando a Olimpíada. O Pedro queria, o Flamengo disse que não vai liberar, então já tem um baita do impasse. O PSG negou a participação, né, a liberação do Marquinhos e do Neymar. Agora vamos lá, hein, Jardine, CBF, COB, né, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Gente, vocês querem levar uns craques mundiais para disputar a Olimpíada, vocês estão de brincadeira, né? A gente já ganhou, a gente tinha um tabu de não ter ganho, então beleza, ganhamos a Olimpíada aí, o Neymar jogou bastante, acho que contra a Alemanha. Acabou essa situação, gente. Acabou, Jogos Olímpicos aí, tem que colocar a garotada para participar. Você não vai ficar ferrando os clubes ali constantemente. E aí vem a situação do Daniel Alves. Aí o Jardine deu entrevista dizendo, tá lá no Twitter, não, que conversou com o Daniel Alves, ele está lisonjeado, totalmente animado, nunca ganhou esse título, quer participar de todo jeito. Beleza, né? Pro jogador tá beleza, pra ele pouco importa, ele tá passeando, tá vestindo a camisa, tá indo lá, fazendo o seu papel, tudo bem, não ganhou o título. Só que olha só, gente, ele teve todos os anos da carreira dele para participar, para ser convocado. Se não ganhou o título, é uma questão... quem garante que ele vai ganhar esse título? Aí ele fica sem ganhar e prejudica o São Paulo. E aí o jogador de 40 anos... que não participou da final do Paulista, porque tá machucado até agora. O São Paulo faz um baita de um trabalho, paga um salário gigantesco, inclusive tá acertando vencimentos atrasados, porque não teve condições na gestão anterior de arcar com esses vencimentos. E agora o São Paulo tá tentando se reestruturar, ganhamos o Paulista, mas ainda é pouco. A gente tem muitas competições, por exemplo, a Copa do Brasil paga-se muito bem, e aí a gente tá mal no Brasileiro, e aí você vai tirar o Daniel Alves, que é um pilar ali do time, que é um craque, e ainda mais, depois de você ter tratado do cara, cuidado do cara pra cá, não você vai entregar de mão beijada pra seleção? Isso é um absurdo. O São Paulo deveria se impor e não aceitar. E mais, o Daniel Alves, há 10 minutos atrás, a Priscila Senhorães, que é da TNT, ela postou no Twitter que o representante do Daniel Alves, né, então falando pelo Daniel Alves, disse, entre aspas lá, abre aspas, né, fui convocado para a seleção e estarei à disposição. Né? Fecha aspas. Então, em resumo, ele disse, eu vou estar à disposição. Só que o São Paulo deveria se posicionar. E aí alguns jornalistas estão, poxa, mas o São Paulo deve
o São Paulo tá devendo o Daniel Alves, então às vezes não tem muita moral. Negativo. O São Paulo tá devendo e fez um acordo para pagar, então ele tá honrando os compromissos. E o Daniel Alves tem um monte de competição. Para fechar, eu vou falar para vocês os possíveis jogos que ele vai ficar de fora. As datas não estão 100% confirmadas por conta de calendário, mas olha só, ele pode não jogar contra o Bahia, contra o Racing nas oitavas da Libertadores, ida e volta. Ele não jogaria contra o Fortaleza, tudo Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, Campeonato Brasileiro, jogos de ida e jogos de volta da Copa do Brasil, campeonato que a gente não tem, minha gente. E no Brasileiro ainda a gente ficaríamos ali sem jogar contra o Palmeiras. Agora veja, olha o tamanho do buraco que a seleção pode enfiar a gente se ninguém fizer nada. Por mim é o seguinte, Júlio Casares, entre em ação, vão convencer o Daniel Alves e corta essa palhaçada. Beleza, rapaziada? Obrigado e um abraço.